Você sabia que foi o próprio Deus, mediante ao Espírito Santo, que levou Jesus para o deserto? E Jesus foi o único homem que foi tentado, mas conseguiu passar por toda essa aprovação pela palavra de Deus? Então nós convidamos você para o vídeo de hoje, porque o vídeo de hoje está tentador, hein? Olá pessoal, eu sou o Alain Biondo. Eu sou o Albert Alexandre. No vídeo de hoje nós vamos trabalhar o vídeo sobre a tentação de Jesus. O texto de hoje, como texto base, o Evangelho de Lucas, capítulo 4, do verso 1 ao 13, diz assim: acompanhei. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ali ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Neste tempo, todo ele não comeu nada e depois sentiu fome. Então o diabo lhe disse: se você é filho de Deus, mande que essa pedra vire pão. Jesus respondeu: as escrituras sagradas afirmam que o ser humano não vive só de pão. Aí o diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo este poder e toda essa riqueza, pois tudo isso me foi dado e posso dar a quem eu quiser. Isto tudo será seu, se você se ajoelhar diante de mim e me adorar. Jesus respondeu: as escrituras sagradas afirmam: adore ao Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Depois o diabo levou a Jerusalém e o colocou na parte mais alta do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as escrituras sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Então Jesus respondeu: as escrituras sagradas afirmam: não ponham à prova o Senhor, seu Deus. Quando o diabo acabou de tentar Jesus de todas as maneiras, foi embora por algum tempo. Então vamos rapidamente só entender aonde que Jesus estava. Um lugar onde não era muito habitado, um lugar meio sem vida humana, né? Um lugar onde havia muito escorpião, muita cobra, né? Um lugar de muitas espécies de pássaros, umas passagens completamente áridas, né? Um local, esse é o deserto na terra, ali onde Jesus foi levado pelo Espírito de Deus. Como assim? O próprio Espírito leva Jesus a ser tentado? Explica para nós. Isso é muito interessante a gente entender que logo depois do batismo, Jesus vai passar por uma prova. E essa prova, Deus vai levar ele ao deserto. E no deserto, ele vai ser tentado mediante a palavra. E Satanás vai usar da palavra para trazer a tentação no Filho de Deus. E isso é muito importante para nós hoje, para nós conseguirmos entender as tentações que Jesus sofreu, a maneira que o diabo tratou Jesus na tentação e como nós podemos entender isso das respostas de Jesus a respeito das tentações que ele estava passando. Então você está dizendo que ele é tentado, sim, tanto da sua parte física, nas sim, dificuldades que ele passa, na questão sim, do pão, da fome, da necessidade, sim, sim, mas também o diabo ele tenta tentar Jesus pela própria Escrituras. É sim, isso, dizendo que se ele se lançasse do alto, sim, ele podia dar ordem aos anjos e tudo sim, mais. Então o diabo sim, usa um texto das Escrituras, usando a própria palavra de Deus, para convencer ou persuadir Jesus num momento de fraqueza. justamente. E isso é muito interessante nós entendermos. Por quê? Porque Satanás, ele coloca um texto da Bíblia, Sim. mas fora do contexto. Verdade. E quando Jesus responde para ele, está escrito, é porque Jesus estava reinterpretando as Escrituras, colocando ela dentro do cânon, a gente pode dizer assim, da autoridade de Deus nas Escrituras, mostrando que a força da palavra, ela se perde fora do contexto. Então a gente consegue entender que Jesus vai bater de frente das tentações de Satanás, justamente isso, com a palavra, mas não a palavra lançada ao vento, mas uma palavra dentro do contexto onde ele pode rebater, mostrando que a autoridade final é do próprio Deus nas Escrituras. Então ele usa um pequeno texto Fora do contexto. fora do contexto e gera um grande pretexto. Para uma heresia. E é isso que é a grande questão hoje. Nós vemos muitas pessoas divulgando a palavra, isso não é errado, mas nós temos que tomar um certo cuidado a respeito de esse texto está dentro do cânon. Esse texto faz parte de qual texto, de qual contexto? Que contexto que ele foi inserido? Da onde eu tirei esse texto bíblico? Então nós hoje precisamos
voltar às Escrituras, mostrar às pessoas o que Jesus fez ali, a força da palavra mediante uma tentação. E nós de tal maneira vamos tocar em várias pessoas hoje mediante esse pequeno estudo, mas mostrando também que a tentação que vem sobre as nossas vidas, ela pode vir, mas a palavra tem a resposta para com cada um de nós. Eu acho interessante isso que você disse em questão do texto, dentro do contexto, realmente fazendo parte desse cano fechado, porque infelizmente hoje você vê pessoas citando ditados populares, ditos de outras pessoas antigas da Terra, dizendo que veio das Escrituras Sagradas. Infelizmente as pessoas, pela falta do conhecimento e da plena convicção da pura palavra, simplesmente nas Escrituras Sagradas, ela acaba levando dizendo que as Escrituras afirmam aquilo que muitas vezes nem nas Escrituras estão. Sim. Só que o diabo aí ele está usando um texto de Salmo 91, verso 11, mostrando que ali Jesus podia dar ordem aos anjos que ele o seguraria. Hoje nas igrejas, infelizmente, você vê muitas pessoas também apoiando muitas doutrinas, falsas doutrinas, em coisas e dizendo que isso vem da palavra. E, Alan, isso é muito interessante nós entendermos porque quando nós falamos de uma pregação expositiva, uma pregação dentro do texto, que tem um contexto, é porque nós estamos realçando a autoridade das Escrituras. Deus fala na palavra. Assim foi na Reforma, assim foi com os pais da igreja, assim foi com o ministério apostólico. Então a gente precisa voltar essa autoridade de novo. E isso é muito importante para nós hoje. Por quê? Se nós queremos ter uma igreja sadia, vidas sadias de novo, nós precisamos entender que no momento da tentação, no momento da dor, do sofrimento, o texto bíblico tem autoridade, mas ele dentro do seu contexto. Entendi. Então, vamos dizer assim, que ele foi tentado na parte física, na parte da estrutura das Escrituras Sagradas e também foi tentado na parte da lei, onde o diabo fala assim que se ele se prostrasse perante Satanás, ele daria todo o reino e todo o poder, porque ele tinha todo o poder que foi dado para ele aqui nessa terra. Sim. E Jesus rebate com o mandamento, com a lei. Porque qual que o que nós podemos enxergar disso? Por que Jesus cita essa lei de Deuteronômio? Não adorar outros deuses. É justamente isso. Jesus está querendo mostrar para ele que o Deus verdadeiro é o Deus que é revelado mediante as Escrituras. Então você vê que tudo vai voltar nas Escrituras Sagradas, que sendo a base de consolidação, de fé, de amor, de gratidão e de ato tão poderoso desde do nascimento e agora nós estamos na tentação de Jesus. Sim, isso é importante, porque nós vemos a palavra se revelando para Jesus antes dele nascer, no seu nascimento, na vida de João Batista, que foram os vídeos anteriores, você pode até dar uma conferida lá, que é muito importante, e também agora a força da autoridade da palavra na tentação de Jesus. Tá, uma pergunta, por que Jesus teve que ser tentado? Isso é uma pergunta muito interessante, né? Por que Jesus teve que ser tentado? Seria para provar a sua parte humana, realmente sua carnalidade, sua vivência não divina e espiritual na Terra, mas sim como um homem, provando que ele também era 100% homem, ele passava por necessidades e tentação da Terra? Sim, nós precisamos entender essa questão da tentação, porque muitas pessoas dizem assim, Jesus foi perfeito. Sim, Jesus ele fazia isso porque ele era Deus, mas nós não vemos aquele texto de Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao 8, onde mostra que ele se esvaziou da sua divindade, que ele veio como homem, ele veio como servo. Romanos capítulo 8 fala que ele se fez semelhante no seu corpo, na sua carne. Então é justamente isso. O Jesus carne, o Jesus humano, vivo, atuante, esse Jesus passa pela tentação. Mas esse Jesus que passa pela tentação, ele vai mostrar para eu e para você que ele vai vencer, e ele venceu. Então essa força da obra de Jesus começa justamente na tentação, e Satanás tenta pegá-lo, mas ele vai vencer outra vez. Então essa tentação, essa provação que está dizendo, ela não fazia
ela não era interna de Jesus. Ela foi externa. Toda essa parte que nós vemos do capítulo 4 do Evangelho de Lucas, é algo externo. Isso. Mas nós hoje, nós nascemos fruto do pecado. Sim. E essa tentação, ela vem hoje de dentro de nós também. Porque a tentação de Jesus, ela vem de fora. Jesus não nasceu do pecado. Jesus nasceu, né, do poder mediante a palavra. Foi uma obra do Espírito Santo. O Sproul, nos livros dele, ele chama isso de uma obra miraculosa, um milagre, onde Jesus é nascido de Maria, sem contaminação com o pecado. Então Jesus não poderia ser pego no pecado, porque o pecado não fazia parte da natureza de Jesus. Então essa tentação de Jesus vem de fora. E a diferença nossa é que essa tentação nossa vem de dentro. Porque nós somos nascidos do pecado. Salmo 51 fala que a gente é nascido do pecado. Então essa tentação que vem sobre nós vem de dentro para fora. E Jesus só poderia ter de fora para dentro. Então isso nos mostra muitas coisas para a gente concluir esse papo nosso, bate-papo nosso. A semente do pecado está no ser humano. Ok. Então a carta de Tiago, capítulo 1, verso 14, diz assim: mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, produz a morte. O que Tiago fala? Nós pecamos porque é uma concupiscência. A palavra é justamente isso no original, né? É um desejo desenfreado. É um desejo desenfreado da carne. Então, por que nós temos esse desejo desenfreado da carne? Porque esse pecado habita em nós. Esse pecado só será retirado no dia que nosso corpo passar pela redenção, como diz Romanos capítulo 8, verso 23. A frase que Martinho Lutero diz que no batismo, quando ele foi batizado, ele achou que o Adão que havia dentro dele tinha morrido. Só que quando ele sai das águas, ele descobre que o desgraçado sabia nadar. Então essa é a grande questão. Ao mesmo tempo que Adão é crucificado, o velho homem é crucificado em Romanos capítulo 6, esse velho homem ainda, mesmo que morto, ele ainda vive. Então esse desejo e essa busca, infelizmente, pelas coisas do mundo que desagrada a Deus, né, no caso errar o alvo, o pecado, ela faz parte da nossa carne, da nossa vida terrena dessa terra. Sim. Mas quando Cristo ele crucifica o pecado da cruz, ele nos mostra que isso agora nos dá uma oportunidade, nos dá a chance de também acabar com o pecado aqui nessa vida terrena. Mesmo que ainda continuamos pecando e acabamos errando o alvo. Mas o que ele foi e ele nos deixou um dia, que o Espírito Santo hoje habita dentro de nós, é uma briga entre a carne e o espírito de não errar mais contra Deus. Justamente. Aí nós voltamos de novo para Romanos capítulo 6, junto com Tiago capítulo 1, onde mostra que aquele que entendeu o sacrifício da cruz do Calvário, ele vai entender que a evidência de alguém que está vivendo o Evangelho é uma novidade de vida. Sim. É uma transformação que vem de dentro para fora. E é justamente isso que a gente queria deixar. Tentações virão pela concupiscência que faz parte da nossa natureza. Já está dentro de nós, né? Mas tem alguém que já venceu dentro de nós. Amém. E esse alguém que venceu de nós é o Evangelho de Jesus Cristo. Nele nós temos a esperança. E aquele mesmo Jesus que rebateu contra a tentação no deserto é o mesmo Jesus que faz parte de nós, dentro de nós hoje, né, como diz Gálatas capítulo 2, e Ele está presente em nós para que nós possamos a cada dia ter uma novidade de vida, ter um fruto digno de arrependimento, como já foi gravado no vídeo mais antigo sobre João Batista. Então eu acho que nosso bate-papo de hoje nos inclui a voltar às Escrituras, a dar prazer de ler as Escrituras e entender que mediante as Escrituras nós podemos andar em novidade de vida. Mediante, mesmo Jesus sendo tentado, ele conseguiu rebater toda a tentação através da palavra. A palavra. E nós também, isso serve para nós de exemplo e de um bom caminho a ser trilhado. Toda a tentação, nós temos certeza que através da palavra nós conseguimos eliminá-la e continuar seguindo da maneira correta que Jesus gostaria que nós fizéssemos. Dentro do contexto. Sim, muito importante. Aí a grande pergunta que fica hoje para a gente terminar aqui é: eu e você, nós amamos a palavra? Aí galera, valeu mais uma vez. Se você gostou, curta, compartilhe, comente, fala conosco aí o que você gostou, coloque seu feedback, é muito importante para nós saber o que vocês estão achando, seus comentários. Se inscreva no canal, participe conosco e se inscreva lá, acione lá o sininho para você receber as notificações quando aparecer um vídeo novo, o pessoal colocar aí.
Um abraço, Deus abençoe e até mais. Deus abençoe. Bem.